Uma perspectiva pentecostal de missões. Este é o tema de nossa lição do próximo domingo, a lição de número 5. É o mesmo que dizer o ponto de vista pentecostal de missões. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Englen e estamos aqui para uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Como já foi falado, nós estamos na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Este ponto de vista muito importante para nós. O textuário de nossa lição diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Esta é uma grande verdade. A igreja da atualidade não pode negligenciar isso. Deus ainda é o mesmo, Deus é o mesmo do dia do Pentecoste. E o Espírito Santo ainda está à disposição da igreja para atuar na obra de missões. Introduzindo então a nossa lição, e só lembrando que a leitura bíblica em classe, ela é feita no capítulo 2, versículo 1 ao 8 de Atos, e depois o versículo 14 ao 18. Introduzindo então a nossa lição, nós temos algo muito importante. A paixão pelo evangelismo e missões é uma marca da identidade pentecostal no mundo. E especialmente em nosso território brasileiro, a nossa pátria, nós temos uma história muito grande de evangelismo, de pentecostalismo, de missões. E a gente louva a Deus por isso. Essa prioridade no reino de Deus, sob a dependência do Espírito Santo, é a causa do crescimento, do sucesso da obra de Deus em todo o mundo. Aonde tem missões com a ajuda do Espírito Santo, com certeza ali haverá prosperidade. Veremos algumas características do pentecostalismo e a obra de missões. Nós temos então o tópico de número 1. O tópico de número 1 diz assim: uma perspectiva pentecostal de missões. E ele traz alguns subtópicos: somos evangélicos, somos pentecostais e a contribuição pentecostal nas missões. Agora, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza alguns pontos, é aquele que anuncia as boas novas, lógico, né? Mas nós sabemos que é aquele que tem o compromisso pessoal com Jesus a partir de um novo nascimento. A autoridade bíblica é uma outra característica, ele reconhece a autoridade bíblica. E também ele tem o apelo de anunciar a Cristo a outros. São algumas perspectivas que nós vimos aí do pentecostalismo e falando mais propriamente do evangélico. É uma necessidade anunciarmos o evangelho? Lógico que sim, observe bem. Se somos evangélicos, anunciamos o evangelho. Alexandre Duff foi um missionário presbiteriano escocês enviado à Índia há muitos anos atrás. Ele foi o primeiro missionário enviado além-mar pela Igreja da Escócia e que se destacou muito na evangelização de hindus e muçulmanos. E ele, em uma certa ocasião, falou: a igreja que não evangeliza deixa de ser evangélica. E é uma grande verdade, a gente pode analisar isso. Duas coisas podem roubar essa característica da igreja. Uma delas é o ativismo secular. As pessoas que se dão tanto ao trabalho e se preocupam tanto com a vida material,
tanto com a vida secular que acaba esquecendo da tarefa de evangelizar, do ide de Jesus. Outra coisa que tira e rouba essa característica da igreja é o comodismo. Pessoas acomodadas, pessoas que até têm tempo, mas eles não vão gastar tempo com a evangelização. Estão acomodados em coisas que conquistaram, estão acomodadas dentro de suas casas, de seus carros, e estão ali sem se preocupar com as almas. E isso é totalmente errado e triste, né, de observar. Somos evangélicos e o ponto 2, somos também pentecostais. No nosso caso, nós precisamos entender, e aí surge uma pergunta: pastor, há diferença entre ser evangélico e ser um evangélico pentecostal? Com certeza, sim, há diferença. Existem evangélicos que creem no poder do evangelho, mas não creem na doutrina do Espírito Santo, na pneumatologia. Não creem. Eles não aceitam o batismo com o Espírito Santo e nem as manifestações vinda também do Espírito Santo como dons espirituais. Eles até fazem bastante menção do fruto do Espírito, mas quanto aos dons, não. A igreja primitiva, não. A igreja primitiva é um modelo de igreja evangélica pentecostal, uma referência na obra de missões. Havia na igreja missões, evangelismo, mas também a manifestação dos dons espirituais. Então, fica bem claro, ser evangélico, ok, mas um evangélico pentecostal precisa crer na doutrina do Espírito Santo e os seus dons. Então, nós vimos o subtópico número 3, contribuições pentecostais às missões. Um acraseado, então, logo vai estar dizendo para as missões. Ora, o denominador comum em toda a diversidade teológica dos movimentos é a experiência com o Espírito Santo, que não difere da igreja primitiva. Se tornam parecidos. O Espírito Santo sempre contribuiu de forma dinâmica na obra de missões, na evangelização. Ele é a força motriz na terra. Sim, ele é a força motriz na vida do crente, dentro da tarefa missionária. É ele quem vai gerar essa energia para se fazer missões. Ele que vai dar ousadia na realização da obra de evangelização e de missões. A obra missionária, sem a contribuição do Espírito Santo, não teria êxito. Com certeza não. Seria sem vida, cansativa, sem sucesso. Por isso, sempre que Jesus deu a ordem, em cada ordem dos evangelhos, pode observar, em cada ordem ele dá a ordem para fazer a missão e logo em seguida ele faz a promessa do Espírito Santo. Ele diz: vão e façam discípulos, mas eu enviarei o Consolador. Ele está sempre dando a ordem e fazendo a promessa. Jesus já sabia que ele, o Paracletos, seria necessário, indispensável estar ao nosso lado para realizar tal tarefa na terra. O tópico de número 2, nós encontramos um tema bem importante. Olha só o título: a obra missionária depois do Pentecoste. E nós vamos encontrar aqui alguns pontos. A causa da obra missionária da igreja primitiva, ou da primitiva igreja, né, dessa primeira igreja. Nós vamos ver a expansão missionária da primeira igreja e uma frase muito interessante: Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante. Até o dia do cumprimento da promessa sobre a descida do Espírito Santo, os discípulos estavam meio tímidos, medrosos, receosos, mas as palavras de Jesus em Atos 1 e 8, que é o nosso textuário, em que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, então haveriam de serem testemunhas verdadeiras
isso tudo de fato se cumpriu. Pois no dia do Pentecoste, a igreja que nasceu debaixo do poder do Espírito Santo é impulsionada a fazer a obra missionária. Isso gerou uma ousadia, coragem e tanto ânimo que foi a época em que, mesmo debaixo de perseguições, a igreja mais cresceu. Teve um crescimento de causar admiração. No capítulo 2 e o versículo 42 de Atos, nós vimos que Lucas pinta com cores muito vivas o modelo desta igreja, as características desta igreja. E aí mostra as razões do crescimento dela. E somente uma palavra eu vou extrair desse texto que podemos resumir o porquê cresceu tanto. E perseveravam. É o segredo do crescimento. Não desistiam tanto. Não que não houvesse desviados, não que não houvesse aqueles que desistissem, mas era muito pouco. Hoje se desviam e desistem por pouca coisa. Num dia você vê o pregador lá, cheio de Deus, no outro dia ele está postando fotos que estão claramente dizendo que ele não está mais crendo naquilo que ele pregou. Então, lembre-se disso. Há um segredo: perseverança. Persevere naquilo que você propôs ao coração. Perseveravam na oração, perseveravam no ensino da palavra, perseveravam na comunhão, não deixavam os irmãos, continuavam firmes, mesmo debaixo da perseguição. O segundo ponto, aqui nós vimos a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar mensagens do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas. E isso passou das fronteiras da Palestina. E nessa missão, Deus pôde contar com vários vasos, vários instrumentos, homens e mulheres que contribuíram para a expansão da igreja primitiva. A igreja atual ainda precisa de homens e mulheres que se prontifiquem, que possam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, que se coloquem à disposição do reino de Deus para alcançar almas antes que o arrebatamento da igreja chegue. O ponto de número 3, ou subponto, diz: Deus não faz acepção de pessoas. E esta é uma grande verdade. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê Raabe sendo alcançada, quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê Ruth sendo alcançada e outras pessoas, você chega à conclusão que mesmo antes da graça, Deus não faz acepção de pessoas. A frase acima citada, que nós acabamos de falar, ela foi pronunciada por Pedro. E por que Pedro chega a esta conclusão? Após uma visão no terraço, que ele está vendo uma visão onde o Senhor mostra animais puros e impuros, e o Senhor ordena para que ele coma, e ele, ainda zeloso da lei, questiona o Senhor, e o Senhor diz: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ele entende o que o Senhor está querendo dizer. Logo após, ele recebe uma ordem: vá à casa de Cornélio. Ora, Cornélio não era um judeu. Cornélio era um centurião romano. Pedro foi, obedeceu, e ao chegar lá, percebeu que Deus estava agindo na vida de Cornélio e de sua família. Então ele fala essa frase: eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. E ele chegou a essa conclusão. O apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários também que levou o evangelho ao povo gentil, provando que Deus não faz acepção de pessoas. Então, com isso, a igreja crescia em números. E começou a crescer não somente entre os judeus, mas entre os gentios também. A igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas, a igreja crescia por ação divina. Vejamos um crescimento da igreja primitiva em números. Vamos buscar as estatísticas. Atos capítulo 1, versículo 15, 120 membros. Atos 2 e 41, mais 3.000 membros, ou quase 3.000 membros. Atos 4 e 4,
mais 5.000 membros. Atos 5 e 14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6 e 17, o número dos discípulos é multiplicado. Em Atos 9:31, a igreja se expande para fora da Judéia e vai para Samaria e vai para a Galiléia e fora dali, e a gente vê esse crescimento tremendo. Atos 16:5, a gente vê que as igrejas começam a ser estabelecidas no mundo gentílico, no mundo inteiro, estabelecidas e fortalecidas. Tópico de número 3. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Bem, nós já demos uma pincelada um pouquinho antes e agora voltamos a enfatizar a atuação do Espírito Santo na obra missionária. Afinal, estamos falando de missões do ponto de vista pentecostal. Este é o assunto vertebral, é o assunto tema da lição número 5. Tratando da função do Espírito Santo, lemos Jesus falando em Lucas 18, ou 4:18. E o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. A unção é uma das funções do Espírito Santo na obra missionária. O missionário, aquele que anuncia a palavra de Deus, precisa da unção para enfrentar as forças que se travam na frente dele. Agora observe o hino que Mara Lima já canta há muito tempo. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, e assim foi no Rio Jordão. Ela continua dizendo, uma pedra vira bala. Com trombeta a terra abala, apenas a trombeta. Não, era a unção que estava presente ali. A muralha ou muralhas vêm ao chão. Lembre-se de uma coisa, unção não se compra. Unção se adquire na oração e comunhão com Deus. Atos registra a ação do Espírito Santo como um agente direcionador da obra missionária, impedindo os missionários de viajarem para uma direção e redirecionando para outra. Na igreja de Antioquia, ele mostrou que estava no comando. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O ponto 2 diz assim, ou subponto, o Espírito Santo capacita a igreja e capacita para a obra de missões. O Espírito Santo, ele dá unção, o Espírito Santo encoraja o missionário, o Espírito Santo consola o missionário, o Espírito Santo dirige a vida do missionário, ele também capacita o missionário. Eu tive essa experiência há quase 30 anos atrás, quando fui enviado à obra missionária, muito sem experiência, ainda bem novo. Então, eu me joguei na presença do Senhor e me coloquei ali, bem na frente do púlpito, sozinho dentro daquela igreja, e eu disse, Deus, eu preciso de capacitação. Capacita-me, porque de mim nada sei. E foi o que o Senhor fez. Já há quase 30 anos estou na obra do Senhor, pregando a palavra de Deus, sempre orientado pelo Espírito de Deus. Agora, nós vimos o último ponto de nossa lição, que está dizendo, age por meio do Espírito Santo. Observe bem, o Senhor, nesse tópico, o Espírito Santo tem funções, e uma dessas funções é ungir, dirigir, é capacitar, e aqui ele está falando da ação através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele escolhe, ele envia, ele capacita, ele direciona os evangelizadores. E o Espírito Santo é quem convence os pecadores do seu pecado e culpa, que abre os olhos para que as pessoas vejam Cristo. Essa é uma ação do Espírito. Não sou eu, não é você, não é o missionário.
é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele atrai para ele, ele capacita as pessoas também para reconhecer seu erro, arrepender-se e crer. É ele quem implanta na vida das pessoas que estão mortas espiritualmente. Ele implanta vida espiritual. Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E a igreja vai agir debaixo da unção do Espírito Santo. Há evidências na história, sim, na teologia missionária protestante, que houve uma negligência pneumatológica, vamos falar assim, do estudo do Espírito Santo ou da ação do Espírito Santo. Houve sim. E aí o que aconteceu? Foram afetados negativamente porque negaram a ajuda do Espírito Santo ao longo da história. Não tiveram sucesso. Infelizmente, a obra de missões nessas igrejas, nesses lugares, deixou de ter êxito. Por quê? Porque o Espírito Santo não comandou ali. Eu concluo esta lição dizendo o que está ali, a nossa conclusão. Nós estudamos nessa lição uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para a missão moderna. O povo pentecostal fez muitas missões e levou o Espírito Santo a muita vida. Muitas vidas precisavam ouvir sobre o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na vida da igreja foi muito marcante. Ocorreu, sim, alguns erros em alguns lugares, negligenciaram, mas muito o Espírito Santo ajudou a igreja. Isso ocorreu no ministério terreno de Jesus e depois dos discípulos e a igreja primitiva. E deve continuar sendo indispensável nos nossos dias. Não pode terminar isso. Não dispense a ajuda do Espírito Santo. Deixa ele agir. A presença santa do Espírito de Deus garante o sucesso e a eficácia na obra missionária em pleno século XXI. Então, acredite, creia que o Espírito Santo de Deus é indispensável. Voltamos a meditar no que disse Jesus em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.